Nós estamos aqui hoje para bater um papo, conversar com essa querida prima que viaja o mundo todo, que conhece muito sobre viagens, tem uma agência de viagem, a Petit Travel, e ela vai contar um pouco para a gente dessa última viagem que ela fez para a África do Sul e que chegou radiante de energia. Simone, é um prazer tê-la com a gente e vamos querer saber tudo, os detalhes dessa última viagem. Aí, como é que foi de viagem? Tudo bom? O prazer é todo meu estar aqui com você, né? Uma viajante nata também, que você é. Não, ainda não estou no seu nível, mas chego lá. E a África do Sul sempre foi um desejo meu de conhecer, porque sempre que eu vendi África, eu estou já há 20 anos com agência, que né, delícia. de viagens. 20 anos já? 20 anos Prima, já. Que legal. E todas as viagens que eu vendi para a África do Sul, o feedback do cliente foi assim, sensacional. Tipo, superou as expectativas. Fantástico. Porque eu falo assim, quando o cliente volta de uma viagem, né, a gente sempre pega o feedback, aí tem aqueles que falam, olha, adorei, deu tudo certo, mas está visto. Agora, quando volta, eu falo, ainda quero voltar. Quero mais. Ainda quero voltar. É o sabor do quero mais. É o melhor feedback que tem. Em África do Sul, 100% dos clientes voltam assim, superou as minhas expectativas. Maravilhados. Com o lugar, com superou a as expectativas. Então, eu sempre tive essa vontade, né? E eu fui convidada por um fan trip, né? Que uma operadora convidou 5 agências do Brasil para conhecer. Você estava entre essas 5 agências. 5 agências. Muito interessante. Eu de Ribeirão Preto, tinha 2 do Rio de Janeiro e de Recife. Que legal, quer dizer, de todas as partes do Brasil, praticamente. Do Brasil. E assim, foi meu primeiro safari, também era um sonho meu ter essa experiência de safari. E é indescritível, você tá ali no habitat, né, daqueles animais, o Jeep chega a 1 palmo do leão, leopardo, consegui ver o Big Five, né? Que legal, olha isso, é o sonho, acho que de todo mundo que vai para a África, né? E aí, fica esperando ali. Os Big Five, né? Os Big Five. Que legal. E como é que foi essa experiência? Você já tinha pensado nessa viagem com detalhe ou não? Você simplesmente chegou e deixou as coisas acontecerem? Eles devem ter uma receptividade muito grande, né? Deixei as coisas acontecerem. Tomei cuidado com a mala, as roupas, né? Não pode ser cores vibrantes, para não chamar a atenção dos animais. Olha que legal, a gente aprende, né? Em todas as bagagens. Cor, neutras, né? Então tomei cuidado muito com a minha bagagem, o que levar. Que legal. E fui. O convite não teve muita antecedência, né? E na hora que chegou, não, vamos embora. E para a gente que conseguiu ver algumas fotos suas, a gente via que os animais estavam bem próximos. Você vê o leopardo ali, você acha que é um gatinho. Parecia uma montagem mesmo, né? E como é que é a segurança? Gatinho. Eles vão juntos com você, porque não tinha nada. Nada carro aberto. Mas eles são super preparados, né? Então vai no Jeep, tem o Ranger, que é aquele que pilota o Jeep. Vai na frente. E tem o Tracker, que é o que fica num banquinho na frente, com binóculo, avistando. Aí ele avista o animal, ele dá sinal pro Ranger. E o Ranger vai no meio da selva lá para chegar onde está o leão, onde está o elefante, onde está. Que legal! E para o carro, mas assim, a 1 palmo. O melhor são os bebês, os animais bebês. Vi baby elefante. Máximo! E a natureza é maravilhosa. A emoção deve ser muito interessante, né? Porque você vê ali tranquilos, sem. Porque todo mundo que vê as fotos fala assim, você não teve medo? Não
Dá medo. Não dá. Eu acho que a sensação é essa mesmo, de você estar no habitat deles e não estar tendo nenhum problema ali de combate, nem de ameaça. Então, eles sentem seguros e você também. Isso é muito interessante, né? Olha a naturalidade da vida, né? Como é importante. Eles se sentem, a gente se sente seguro e eles também, porque eles não veem ameaça, eles atacam. A hora que eles se sentem encurralados, ameaçados, e ali não, eles estão no habitat deles. Que Nunca legal. aconteceu nada de ruim ali com o ser humano, Exatamente. né? A gente tem uma troca, o homem né? ruim não chegou lá ainda para matar, para isso, e eles ficam tranquilos. Foi uma experiência maravilhosa. E agora a gente quer saber um pouco mais de Cape Town, porque é muito legal, né? Cape Town eu não conheço, mas todo mundo que vai adora. E realmente tem uma das 7 maravilhas do mundo, né? Isso é muito interessante. Conta um pouco pra gente da experiência. Table Mountain é um parque nacional, ele está entre as 7 maravilhas do mundo. Temos aí a Amazônia, Cataratas, né, nas 7 maravilhas do mundo. E a Table Mountain foi eleita entre as 7. É uma coisa fantástica. A beleza natural de Cape Town parece Rio de Janeiro. Olha, aquela coisa de montanha e mar. Olha, o contraste dos... uma beleza natural maravilhosa, umas praias maravilhosas. E a montanha, a Table Mountain, é como se fosse o bondinho do Pão de Açúcar. Ai, que legal! Você entra no bondinho, vai... Até um bondinho super moderno, porque você fica parada e ele vai girando. É a montanha, para você ter condições de ter Então você fica parado, mas 360 graus. O chão, né, que ali legal. Vai girando e você tem uma visão toda de 360 graus mesmo, né? Porque você consegue girar ali. Mesmo. Na base dele, né, da montanha, tem vinícola, tem restaurante, tem os pinguins. Olha, também tem uma praia só de pinguim ali. Que graça! Que a gente visita. Tem gente que faz trekking ali, é maravilhoso. E a civilização, né? É muito rica, né? Eles têm uma natureza e uma civilização que vem milenar, né? Colonizados por ingleses, né, e holandeses. Então tem uma cultura, tem um lado pobre, muito pobre, né, da África, que a gente realmente não acredita que existe tanta pobreza. Eu fui numa assim, né? parte da África, essa África do Sul, né, que tem a civilização, fui nessa cidade e hoje infelizmente a gente ainda tem muita pobreza. Essa visão, né? Eu visitei, tive a oportunidade de visitar uma comunidade lá muito precária, mas que os Lodges lá ajudam, colocaram, foi até bacana porque um funcionário do Lodge que se ofereceu se a gente gostaria de conhecer a comunidade que ele morava. Olha que e nós fomos. E a alegria dele de mostrar a caixa d'água. Olha que legal! Que o Sabe, que é um dos lotes que nós ficamos, eles deram essa caixa d'água para a comunidade. Então, naquele orgulho. Porque a água, né? Eles não tinham água e de repente tem uma caixa de água para armazenar. Que interessante. Então, a gente chegou naquela caixa d'água e ele emocionado. Emocionado. Não, então vamos pensar que a gente tem muitos assuntos aqui para falar. Mas o importante mesmo é a gente conhecer um pouco mais da sua agência e o que ela proporciona para várias outras pessoas, não só da família da nossa cidade, mas de outras cidades. Essas viagens incríveis que você pensa em cada detalhe, você pensa em cada hotel, você pensa em cada lugar. E esses gestos eu acho que te traz uma sensação de realização em cada viagem, né? Conta pra gente um pouquinho como é que são os seus clientes. Eu trabalho, tudo viagem sob medida, conforme o perfil de cada cliente. Então, por isso que eu gosto de conhecer muito bem cada cliente que eu tenho e conheço até essas viagens. Às vezes eu entro num hotel e falo, nossa, é a cara daquele... Eu filmo, olha, você tem que conhecer esse lugar que é a tua cara. Então, quanto mais a gente conhece o cliente, mais a gente consegue oferecer um serviço melhor.
E tudo personalizado, tudo personalizado. Adoro fazer viagem de comemoração, porque aí eu me empolgo, eu quero fazer surpresas. Eu fiz uma de 10 anos, essa foi incrível. O casal chegou, olha, nós vamos fazer 10 anos, a gente quer... Eu não lembro o destino que ele falou, mas eu falei, olha, eu acho que a Turquia é a cara de vocês. Será? Mas eu nunca tinha pensado em ir para a Turquia. Eu falei assim, eu acho que é a cara de vocês. É mesmo? Aí fui contando da Turquia e tal. E fecharam a viagem, chegaram no hotel da Turquia. Isso, eu entrei em contato com o concierge do hotel. E aí já organizou tudo antes deles Tudo chegarem. antes, a hora que eles entraram no quarto, tinha a história de vida deles no quarto. Que balões, máximo. eu coloquei balões com com fotografias desde quando eles namoravam. Olha que interessante. Quando eles noivaram, do casamento e dos 2 filhos. Nossa, que dele. Presente incrível. A hora que eles entraram, que eles viram aquilo. E ela trabalha com eventos, né? E ela me ligou de lá, falou, olha, eu trabalho com eventos. O que eu mais faço é encantar meus clientes. Eu nunca imaginei ser encantada. Olha só, dessa forma. Virou, né? Virou, ela se emocionou, ela chorou, me ligou de lá. E eu adoro fazer esse tipo de coisa. Essas emoções que realmente valem a pena, né? Cada dia que passa, nós temos histórias para contar. E a gente que viaja, eu acho que é muito isso, né? Ter histórias para contar. Histórias. E falando de histórias, nós temos uma história em comum também, que é a nossa família. A Simone é uma querida e ela é filha de uma prima minha. Então, eu tenho um avô que é bisavô da Simone. E é muito interessante, né? O imigrante italiano que veio para o Brasil, começou a nossa família aqui. E nós temos um vínculo muito forte com a cidade dele, que é Asolo, na Itália. É uma cidade muito pequena, é um povoado muito, muito querido, muito especial, muito exclusivo. E para mim é uma das maravilhas do mundo. Se não for a primeira, a segunda ou a terceira, porque realmente... Não, Asolo está na região Vêneto da Itália e fica numa colina. E Asolo, ele foi considerado dos 10 borgos, que são vilas, colônias, né? As vilas, né? Cidadezinha, currutelas, digamos assim, né? Entre as 10 mais bonitas da Itália. Então ele fica no meio da estrada do Prosecco, onde temos a produção do Prosecco. É a coisa mais linda, é um presépio, né, Rita? É maravilhoso. Inclusive, falando do Prosecco, eu estava em Florença uma vez, entrei num café, num bistrô, e aí um concierge tinha me falado, você tem que conhecer esse bistrô, porque tem um dos melhores proseccos da Itália, que é o Val do Biadene. E eu entrei nesse bistrô, e a hora que eu peguei o rótulo, eu falei assim, mas como? É de Asolo, é da região do meu avô, eu já fui, é do lado da casa onde o meu avô nasceu. E aí foi muito interessante, que eu falei, eu não sabia que era tão famoso esse Val do Biadene, e realmente são os proseccos mais e fala gostosos. do nosso sonho do casarão. Pois é, tem essa parte também. Eu e a Simone, antes da pandemia, tentamos montar um grupo, uma viagem para a Itália, para ficar na casa de um primo querido, que é italiano. Ele era parentesco pelo meu pai, o pai dele, aliás, o avô dele era primo do meu pai. E a gente queria muito ficar nesse casarão, porque é um casarão do pós-guerra que ele restaurou. E tem 5 suítes com mais 3 quartos no sótão, que eu falo que é a melhor parte. E a gente queria ir, mas veio a pandemia. Serviu de hospital, né? Serviu de hospital no pós-guerra esse casarão. Foi muito interessante a história do casarão. A assinatura do Hemingway na parede, quando ele começou a reformar o casarão. Ele tirou um pouco do reboco da tinta e aí ele viu que tinha uma assinatura. Eles começaram a restaurar e viram que a assinatura era do Hemingway. E perguntou para os irmãos dele, porque ele achou que alguém tinha escrito, tinha assinado. E não, o irmão mais velho contou que o Hemingway era amigo do avô na época e realmente passava isso no pós-guerra,
que eles acabavam se comunicando e um ficando na casa do outro. E como era o hospital que virou casa, eles tinham esse lado bem próximo. E ele escreveu e assinou na parede. Então foi muito legal essa descoberta. Então, e tá lá realmente, né? Então vamos voltar a montar uma turma, com certeza, próximo. Vamos, e vai ser incrível. Pra gente. E aquela região é uma região muito bonita, né, Rita? Muito linda, né? Muito legal. Linda. E não só a região, né? Mas a Itália toda a gente acaba ficando... Se a gente começar a falar da Itália... Tem que fazer uns 2 programas só pra gente falar da Itália. Só de Itália, né? Porque tá no sangue. É verdade. Tá no sangue. E o italiano, ele é muito vivo, ele é muito disposto, ele tem muita história. E o que a gente faz, que é o mais gostoso, é sentar e escutar histórias e contar histórias, né? Exatamente. Esse é o lado gostoso. E o vô Mário, que é o tio, que é meu né? tio, isso, era irmão do meu pai. Eu lembro, ele sempre falava, feliz daquele que tem uma história para contar. E é bem E a isso. gente tem bastante história, né, prima? Nós começamos a contar história e estamos que nem aquela aquele velho ditado, senta que lá vem história, porque aí não para mais. Não para mais. E realmente, as viagens que a gente faz, eu acho que se a gente não colocar a história na viagem, não tem sentido, porque o mais gostoso é você colocar aquilo que você viveu de uma certa forma que a pessoa entende como é que você viu o lugar, porque muitas vezes a gente vai para determinados lugares e ama, e tem pessoas que falam assim, eu não achei legal, eu não achei interessante. Mas essa visão de achar interessante é porque você viu alguma coisa, que você procurou, que você buscou, que você descobriu, e realmente foi uma revelação, né, Cogina? E esse lado é muito interessante. E as próximas viagens, conta, tem mais viagem aí saindo do forno? Essa daí, de Asolo. Essa de Asolo. E a de Inhotim também, Inhotim também, que agora está com um hotel dentro, né? Você teve a oportunidade de agora... O hotel tá incrível, não tá? Foi muito interessante, porque quando eu chego de alguma viagem, eu já penso em outra, eu ligo e falo... Simone, eu preciso marcar outra viagem para esse lugar e descobre para mim o que tem aí. E foi incrível porque ela me passou esse hotel que é dentro do parque de Inhotim, é o Santa Porque antes Clara. não tinha, né? A gente ficava em BH ou em algum hotelzinho. Era muito difícil porque a gente tinha que ir de BH para Inhotim, conhecer o parque, voltar, era cansativo. O parque era menor também, era pequeno. Hoje o parque cresceu muito, é muito grande. E tem certeza que 3 dias para conhecer o parque ainda é pouco, porque eu queria ter ficado 5, 6 dias. E 3, 4 dias realmente não dá para muito para explorar. Conhecer. Os pavilhões são gigantescos, as histórias dos artistas são fantásticas. A gente volta novamente na história, porque quando você entende cada história de cada pavilhão, é diferente o seu olhar para aquele lado artístico, aquela visão definida, você fica muito mais empolgada em conhecer a essência, de onde vem tudo isso, né? E foi fantástico, muito bom. Vamos encerrar aqui para falar o seu Instagram, para todo mundo te seguir, porque é muito interessante, a gente adora, porque clica lá e sempre a Simone está com uma novidade. Então, vamos falar para eles entrarem no Petit Personal Travel. Personal Travel. A conta foi derrubada recentemente, aí, então tive que recomeçar, mas tem bastante coisa no meu particular, que é Simone Perticarari, né? Tá aberto também, tem bastante coisa lá bacana. E o Petit Personal Travel. Petit é por causa do meu sobrenome Perticarari, né? Então é uma abreviação, Petit Personal Travel. E tá lá, tem uma novidade agora que também são viagens de bike. Que legal, para quem... é muito legal. Para quem tá lá, ride a bike, né? Para quem anda de bike. Que é uma viagem muito bacana, porque a bike te leva para lugares que o carro não te leva. E é muito legal. Eu falo que quem faz essa primeira viagem
Nunca de para. bike é como aquele que faz de neve, de esqui. A primeira... Que todo ano tem que fazer uma viagem de esqui. A de bike também, você vai fazer a primeira vez, você vai querer batismo, todo ano. né? Fez uma vez, vai novamente. Mas por falar em viagem de bike, de neve, nós estamos recebendo um primo e uma prima que nós não conhecemos. Eles estão vindo em final de junho, né? Começo de julho. E realmente eles têm uma agência na Itália que ela faz viagens de moto. De moto para o mundo inteiro, não é só na Itália. Então é interessantíssimo. E eles que descobriu a gente, né? Foi, exatamente. Mandaram uma mensagem, você trabalha com viagem, nós aqui também somos de Asolo. E aí já a árvore genealógica já começou, né? Os ramos, assim, ó, tudo. E eles estão chegando aqui. E com certeza vamos ter mais novidades para passar para vocês. A gente podia fazer um podcast com eles, né? Exatamente, olha, fica na pauta aí, vocês vão conhecê-los para a gente. Motorizonte é o nome da empresa deles, de mais de 20 anos. Olha, que legal, fazem viagens de moto. E parliamo molto italiano, porque eles não falam português, mas entendem muito. Então... Uma fala, outra traduz, né? E a gente faz um podcast com eles. E dá tudo certo no final, mas obrigada, é um prazer imenso, e logo estaremos com mais novidades, porque se for continuar, nós teremos 3, 4 programas. Mas é só entrar, assistir os stories da Simone, que são fantásticos, e esperem que nós teremos novidade em breve. Boa noite, muito obrigada, Codina. Valeu, até a próxima. Codina, até a próxima. Obrigada.